Episódio 2: Mariana Crioula e Manuel Congo no museu. Olá, eu sou a Silvia Sobral Valim, sou jornalista, produtora cultural e roteirista. Tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos grisalhos e estou vestindo uma blusa de fundo branco com estampa florida. Estou aqui com a Carla Teixeira, coordenadora pedagógica do Museu Casa da Era. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem. Então vou te solicitar para você fazer sua audiodescrição para a gente começar nosso papo. Então tá joia. Eu sou Carla Teixeira, sou coordenadora pedagógica do Museu Casa da Era. Sou morena, cabelos cacheados, longos, estou vestida numa camisa preta. Ótimo. Então, Carla, para a gente começar, queria te pedir para você contar a história do Museu Casa da Era. Como que começou? O que você gostaria de contar, compartilhar com a gente sobre isso? A história começa com os moradores, né? Aqui vivia uma família muito influente, uma família muito rica na época do ciclo do café, e por eles serem assim tão vanguardistas, né? Uma família que tinha uma visão muito à frente do tempo até para os dias de hoje, pela relevância que eles tinham para a comunidade, a casa então se tornou em 1958 um museu. E o nome Museu Casa da Era se deve às primeiras mudinhas que foram plantadas pelo ex-escravizado funcionário da casa, mais tarde funcionário da casa, que plantou as mudas de era para proteger a estrutura da casa, e se tornou tão emblemática a imagem, né, que ao invés de levar o nome das pessoas que moravam na casa, se tornou o Museu Casa da Era. Que interessante, porque realmente é lindo, né? Tudo fechadinho de era. E é muito marcante, né? E o museu levar esse nome, então, é uma boa associação, né? E aqui é um espaço muito lindo, muito agradável, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre a importância do museu reconhecer a produção desses bonecões, assim, como que é para o museu? O que vocês consideram como a importância de ter como Manuel Congo e Mariana Crioula no acervo do museu? Eles compõem o cenário, né? As pessoas chegam aqui e não tem como não despertar pelo menos a curiosidade, porque são gigantes, né? E aí a gente tem a oportunidade de contar a história desses escravizados, que eles não, apesar de estar aqui no museu, eles não habitaram aqui, não pertenceram ao museu, mas eles são importantes para a região, né? Como um exemplo de luta pela libertação. Então eles estão aqui e nos ajudam a contar para além dos muros do museu, para além da nossa própria história, sair do nosso umbigo, né? Não ficar tão ensimesmados aqui com a nossa própria história, que é encantadora, mas aí a gente acrescenta mais personagens que são muito importantes para aquele contexto histórico. E os bonecos, além de tudo, são uma alegria, né? Os funcionários participaram da criação. Hoje a gente tem várias atividades aqui desenvolvidas pelo museu. A gente tem uma, por exemplo, que se chama Era uma Vez na Casa da Era, que a gente conta a história, que é a mesma história que a gente conta para os turistas, a gente adaptou a linguagem para as crianças, né, para o público infantil. Então a gente conta através de marionetes a história dos personagens da casa, e tem a casa, depois a gente conta a era, né, tudo através de um cenário bem infantil, uma contação de história. Quando as crianças chegam, elas dão de cara com o burrinho, não sabe de que história que se trata, não sabe o que o burrinho está fazendo ali, e a gente monta o cenário de maneira que o burrinho fique atrás delas. Então elas chegam, veem o burrinho e sentam na frente. A gente começa a contar a história, né? E a gente conta a história que a Tisa contou no primeiro episódio, que o burrinho existe, né? Uma história, um mito que a cidade conta, que a Eufrásia deixou uma parte da herança pro burrinho. Aquele burrinho, aí a gente fala assim, mas que burrinho? O burrinho não tá aqui, porque a gente já é tudo ensaiado, combinado para os meninos jardineiros. Eles pegam o burrinho quando as crianças estão distraídas e colocam aqui em algum espaço da chácara. E as crianças, depois que a gente conta a história, cadê o burrinho? O burrinho estava aqui, vocês viram o burrinho saiu, aí vão fazer uma visita dentro da casa e ir atrás desse burrinho fujão. Aí a gente passou a chamar o burrinho pimpão de burrinho fujão. Ai, que ótimo! E aí depois eles saem perguntando, a gente sempre
pelo caminho, vai perguntando pro jardineiro, vai perguntando pros funcionários, vocês viram o burrinho, acho que ele tá lá, essa pegada é dele. Então isso cria uma vivência, uma experiência, né? As crianças chegam em casa, chegam contando a história do burrinho, que eles acharam um burrinho, e cria um laço, uma memória muito grande. A gente sabe da afetividade, até porque às vezes tem um sobrinho, um filho de um funcionário do museu, e eles chegaram da escola contando que foram ao museu, que acharam o burrinho. Então ajuda a enriquecer a nossa história do jeito que eu estou te falando, que é para além dos muros e da nossa própria história, e contar da cultura, né, dos nossos recursos naturais, falar do bambu, da arte, porque, enfim, a gente entender que arte e educação sempre tem que estar de mão dada, né? Arte, educação, museu, escola, tem que ser parceria, braços dados, né? Exatamente. E o acervo aqui do museu? É mais uma questão do mobiliário da família. Eu sei que tem os vestidos da Eufrásia também, que vocês veem pesquisadores, né? Sempre perguntam, né? Os vestidos são a grande questão, porque é um museu casa, é um museu específico, né? É um museu em que, teoricamente, a gente mantém tudo como se fosse daquele século, a vivência, o cotidiano daquela família. Então, é um museu que, na verdade, foi uma casa. Preserva a residência. Preserva a residência. Então, o contar da história é a vivência, o que se imagina que tenha sido pela experiência que a gente tem de outras fazendas, do cotidiano que a gente sabe que era, mas assim, né, é contada através do acervo e da indumentária. E o museu tem parte do seu acervo os tecidos, que são muito difíceis. Tecido e papel são as coisas mais difíceis de serem preservados. Então, por conta disso, existe uma regra de conservação e exposição. A gente não expõe sempre os vestidos, porque eles têm que ficar acondicionados de uma maneira, né, correta. Então, a gente só expõe os vestidos em momentos comemorativos, né, em algumas exposições especiais, exatamente porque eles estão armazenados dentro de uma caixa, depois você tem que tirar, colocar dentro de um boneco. Isso aí, até a gente quando vai pendurar a roupa no varal, né, ou um cabide, tem que ter cuidado para não deformar. Imagina aqui, né, que são roupas de quase 200 anos. Imagina, né? Às vezes uma roupa nossa esgarça o tecido, né, pelo uso. Imagina um vestido de 200 anos, né? E a gente tem aqui peças que são do estilista, o Charles Worth, né, que ele que criou a alta costura, o conceito de alta costura, de etiqueta, de desfile de moda. E então mostra o quanto que de acesso, né, o de poder aquisitivo que a família tem, né? Sim. Então muita gente vem, pesquisadores e estudantes de moda das universidades, vêm para cá para aprender conosco, né, na prática, como faz para preservar, para conservar. Fora que a gente tem tecidos raros, peças raras, vestidos que até hoje eu por exemplo, usaria. Ai, que ótimo, que lindo, né? Exatamente. E vocês então criaram um acervo dos bonecões gigantes com personalidades importantes para a cidade e também dando visibilidade a essas narrativas que geralmente numa versão oficial da história ficam de fora, em relação aos escravizados, as mulheres, o papel das mulheres na sociedade, né? E a Eufrásia, ela era uma mulher independente, não quis casar para manter a sua liberdade, a sua autonomia, né? Porque na época dela, ao casar, a mulher tinha que transferir toda a decisão ao marido, obedecer ao marido, né? E também o Manuel Congo e Mariana Crioula como símbolos de resistência, né, do movimento negro. Como que você vê assim, essa importância de trazer para o museu um acervo que, ao mesmo tempo que traz a alegria dos bonecões, ela também está dando a visibilidade, contando uma narrativa que não foi contada antes. Como que você vê isso, assim, a importância dessa atitude do museu? Exatamente para abrir a possibilidade da gente contar a história desses que são geralmente apagados, né? Então a gente conta de forma num tamanho gigante, para mostrar que eles foram gigantes, né? Se a gente tem a casa preservada, é graças ao trabalho deles, né? Então, principalmente o Manuel Rebelo, que
que ele, quando o Eufrásia foi para a França, ele ficou aqui cuidando da casa. A gente tem cartas que ele, estão querendo cobrar o IPTU muito mais que vale, eu vou lá na prefeitura, vou questionar isso, suas primas estão querendo entrar aqui, ela tinha deixado que não era para mexer na memória dos pais, então era ele ele era um guardião, mostrar, né? Também a relação afetiva é muito difícil você mostrar para as pessoas os bastidores, né? Sim. Então quando a gente traz os bonecões e fala, museu não é só Eufrásia não, embora ela mereça, né? Também por conta de tudo que ela representa, de uma mulher muito vanguardista, muito à frente do tempo, que não se casou, que multiplicou a fortuna dos pais, uma das primeiras mulheres a investir em bolsa de valores. Ela por si só já dá um enredo, mas ela não se fez sozinha também, né? O pai dela era também um homem muito visionário, entendia muito, a gente brinca, foi o primeiro marqueteiro, né? Porque ele entendia muito de fazer marketing do próprio negócio, que era sobre o café, mas tinha pessoas por trás, né? E o Manuel cuidava da casa com tanto zelo que partiu dele a iniciativa de plantar as mudas de era. Né? Então, se a gente tem a oportunidade... Ele virou também um bonecão gigante. Se a gente tem a oportunidade de ter essa casa transformada para poder repassar essa história, né? como museu, se deve a quem? Sim. A todos eles, inclusive ele, que seria apagado né, nessa história. E aí o bonecão, eles ajudam a gente a dar visibilidade e oportunidade de contar essas histórias, né? Isso. Então o Manuel Congo, a Mariana, o Manuel Rebelo, estão representados através desses bonecões do mesmo tamanho gigante, né? Eu acho isso interessante. Foi por isso que a gente escolheu o título do podcast, né? Manuel Congo os gigantes Manuel Congo e Mariana Crioula, porque faz essa referência gigante no tamanho do bonecão e gigante como gigante pela própria natureza, da né? natureza como gigante que personalidades importantes para a sociedade, né? E essa coisa de você ver por um outro olhar, né? Valorizar todas as narrativas. E o que eles trouxeram, né, de culinária. Hoje, se a gente fizer um apanhado aqui, cada pedra imensa que é colocada, como foi colocado, como foi construído. Então, eles entendiam de arquitetura, de culinária. A gente deve muito a eles. Sim, uma cultura muito rica que eles trouxeram. Né? E se deixar, a nossa história foi escrita de homens para homens. Então, a gente tem a oportunidade de fazer a releitura de colonizadores para colonizadores, né? E aí a gente consegue fazer isso com os bonecões de maneira muito lúdica. E como eu te disse, a gente conta a história para as crianças, né? Faz a contação de história e conta toda essa história maravilhosa, e o que as crianças guardam na cabeça procurar o burrinho pimpão, o burrinho fujão. E como é interessante você oferecer para a criança através desse olhar lúdico, e como elas vão se encantando com tudo, né? Com a história, mesmo que fique gravado ali a aventura de procurar o burrinho, todo esse universo vai ser levado por eles também, né? E o que a gente preserva, a gente conserva aquilo que a gente tem a tendência de preservar e valorizar e conservar aquilo que a gente tem alguma ligação afetiva. Infelizmente, o brasileiro ele tem no paradigma de que museu é coisa de lugar antiga, parada, que é só para uma elite financeira, elite pensante, ou seja, o brasileiro ainda não incorporou isso, que o museu é um lugar de todos, um espaço para todos, que é dinâmico, que é vivo. E com essas crianças, a gente tem a afetividade, né, esse link. Eu tive no museu, a gente recebe muito isso. Eu tive no museu com a escola quando eu era pequeno. Então já cria ali um elo, né? É como você levar uma criança ao teatro, já contribui para a formação da plateia no futuro. Então, pelo menos aquelas crianças não vão achar que museu não é para ela, que é para aquela pessoa, aquele lugar que está lá bem longe, apartado de nós. Não é bem assim. Que não tem nada a ver com a nossa vida atual, que é uma coisa antiga, né? Então, parada. Exatamente. E hoje em dia tem a ver com um pouco, eu acredito, com autoestima também, né? Sim, autoestima, eu pertenço, a identidade cultural, né? Você se identificar com aquilo.
E hoje em dia está havendo uma tendência, né, dos museus tentarem se aproximar do público, proporcionar coisas interativas, né, que possa mexer, ou até mesmo as oficinas, né? Gostaria que você falasse sobre as ações do museu, sobre isso, assim, vocês fazem oficinas, promovem para alunos, né? A gente tem as oficinas que são tradicionais, né, que a gente faz todo mês. A gente tem cineclube, que são temáticas geralmente interdisciplinares, né, de alguma data histórica, alguma temática importante, né? A gente tem o cineclube, a gente tem o ecoclube, que é o clube das crianças que vem pelo menos uma vez ao mês ter o cuidado com a horta do museu, né? Olha, Então eles plantam árvores, acompanham o crescimento da árvore, eles ajudam a cuidar dos canteiros, então cria afetividade, né? E esse contato com a horta do museu, porque os jardins também é histórico, também é patrimônio, né? Sim. Então a gente tem essa atividade, a gente tem o detetives, que aí a gente escolhe uma peça por mês, aí as crianças, né? Aí já é voltado para os pré-adolescentes. Eles fazem a visita dentro da casa e depois, através de pistas e charadas, tem que descobrir qual que é a peça do mês. Né? Tem caça ao tesouro, que a gente espalha pistas pela chácara, eles vão, né, de uma pista a outra. Essa atividade é até engraçada, que eu elaborei a caça ao tesouro. Eu pensei, mas como que a gente vai oferecer um tesouro para várias escolas todos os meses? A gente trabalha com limitação de recurso, né? Então, aí eu falei, vou colocar uma mudinha dentro de uma caixa de tesouro, eles não seguiam o mapa da mina, mas eu pensei no primeiro momento, né, plantar uma muda, eu vim aqui para isso. É a maior festa quando eles descobrem que tem uma muda que é para plantar, e aí a turma que ganhou tem o direito de plantar, mas eu já vi que eles ficavam aborrecidos, quem perdeu não gostava, aí eu passei a fazer, então quem ganhou planta, quem perdeu rega, e a gente batiza aquela mudinha ali com o nome da turma. Ai, que lindo. E aí tem gente até hoje que vem depois de crescidos, eu plantei essa árvore aqui, olha, com a escola. Então é sempre educação ambiental, patrimonial, elo afetivo, né? São Identidade todas cultural, né? E você, como coordenadora pedagógica, a sua função é desenvolver essas atividades, né? Você que cria? Eu crio as atividades, às vezes tem escola que propõe, tem escola que, por exemplo, tem Dia dos Avós, né? Então preparo todo o cenário, o recurso, disponibilizo tudo que a gente pode oferecer para a escola para proporcionar esse Dia dos Avós, né? Então é esse intercâmbio, esse laço que a gente cria, que não só das atividades que a gente propõe, mas a comunidade propõe. A TISA era uma que sempre propõe alguma atividade. Às vezes a gente tem 2 eventos que são nacionais que a gente participa, que é a Semana Nacional de Museus, que ocorre em maio, e a Primavera de Museus, que ocorre no mês de setembro. Então sempre vem, um tema único para todos os museus brasileiros que cadastrarem suas atividades, e aí a gente acrescenta a essas atividades que a gente já desenvolve, outras com essa temática, né? Então já teve oficina de peteca, por exemplo, que a TISA participou aqui, que foi um grande sucesso, na Semana dos Museus com temática indígena, memórias indígenas, isso, né? Então várias oficinas ocorrem aqui, é realmente um museu dinâmico e vivo, né? Então as coisas que a gente propõe, que a comunidade e os artistas propõem. E você, como coordenadora pedagógica, assim, o que você sonharia? O que você desejaria que ainda não aconteceu? Que é um desejo seu fazer, um projeto? São vários, né? A imaginação conta pra gente. A imaginação da gente não para. Eu tenho vontade de desenvolver um livro, e aí minha cabeça é ambiciosa, eu sonho grande, aí o que a gente conseguir, né? Eu pensei em fazer um livro que contasse a história da Eufrasinha, com o Maurício, só com o Maurício de Souza. Só serve o Maurício de Souza. Né? A Eufrasinha. Ninguém mais, né? Ninguém menos. Eu gostaria que ele desenvolvesse o Pensa Fica a Dica. Né? Hashtag Fica a Dica. Hashtag Fica a Dica. Já imaginei ele criando esses personagens, como a turma da Mônica, a turma da Eufrasinha, contando. E aí, assim,
imaginei quando você abre o livro, sai a casa. Isso né? é lindo, é muito bonito quando o livro faz essa estrutura. Assim, Como né? você perguntou também dos vestidos, né? Porque isso fica no imaginário, né? Tem aquela atividade que os vestidinhos bonequinho tem um de nome, papel. eu esqueci. Eu conheço como bonequinha de papel, que aí você bota o vestidinho na abinha de papel. Assim, né? Exatamente, que não são todas as crianças de hoje que conhecem, mas na nossa época fazia bastante sucesso e era muito gostoso. Muito. Então eu fico imaginando a Eufrasinha, a gente trocando as roupinhas, né? Remetendo aí a cabeça da gente. Agora, por exemplo, já em primeira mão, vou contar aqui. Oba, novidade. A gente atualizou, a gente vai atualizar, vamos inaugurar agora na Semana Nacional de Museus, que vai ser a visita agora, ela vai ser em 5 sentidos, né? Eu coloquei Museu Casa da Era em 5 sentidos. Então a gente contratou uma empresa de marketing olfativo. Então, em pontos específicos vai ter aroma de café e de jasmim. Olha. Aí vai ter uma musiquinha ao lado do piano, né? E a gente selecionou partes do papel de parede, porque as pessoas gostam de enxergar com a mão, né? E não pode, aqui não pode, né? Por uma questão de preservação, mas a gente agora vai oportunizar, a gente reservou um pedaço para a pessoa tatear, né, o papel de parede que é aveludado, que tem alto relevo, para sentir essa experiência. E os finais de semana a gente está querendo oferecer também um aperitivozinho de café, uma balinha de café. Então vai ser uma experiência, uma vivência, né? Vai ser sensorial e que é para a gente aguçar os 5 sentidos. Então imagina fazer uma visita que já é bacana, é muito elogiado, né? Os nossos monitores são excelentes e agora a gente poder sentir isso com todos os nossos sentidos, né? Não só ver, ouvir e sentir. Eu estava conversando com os funcionários antes da gente começar a gravação e assim que despertou a minha atenção e ver a alegria deles de trabalhar aqui, o empenho, a dedicação, o orgulho, né, de mostrar. É muito tocante, é muito comovente. Eles não são assim o que a gente imagina, aquele funcionário ele tá só para cumprir o papel, distante. Não, eles vestem a camisa assim de uma forma comovente. Isso assim. faz parte da nossa visão como museu, né? Eles sempre são parte integrantes envolvidos em tudo que acontece. E eles ficam sabendo em primeira mão, eles ajudam a executar. Quando tem alguma oficina, como por exemplo a oficina dos bonecões, eles participaram. Quando os bonecões saem no carnaval, são eles que saem né? E muitos cresceram aqui, o pai já trabalhou, vinha quando a escola, então essa questão do pertencimento que é tão latente em todo ser humano, né? A gente tem isso muito latente, essa necessidade de pertencer. Então eles se sentem pertencentes e isso a gente atualiza e cultua, que eles se sintam parte. É um vínculo afetivo, né? Que vai muito além das relações empregatícias, né? É uma coisa assim que chama atenção, o orgulho que eles mostram, a flor, as plantinhas, o entorno, né? Isso, e como eu disse, nas atividades eles interagem, eles adoram quando tem criança aqui, né? Quando as escolas vêm, que assim, anima. A hora passa muito rápido quando as crianças vêm e as crianças conhecem pelo nome, né? Por exemplo, no Ecoclube, o Tijulinho veio. Que bacana. Então vai criando realmente um laço afetivo. Sim. E deixa eu ver aqui minhas perguntinhas. Eu ia justamente falar isso, a participação dos funcionários, né? Que eu me lembro que a Tisa fez uma oficina de restauro com eles, né? E como é importante também para preservar, apesar de eles terem aqui 10 anos, 12 anos, estão lindos ainda, em forma. É bacana se você ter um próprio funcionário que possa fazer um conserto necessário, né? Isso faz com que os bonecos estejam sempre disponíveis para exposição, né? Não é uma coisa que você vai tirar do museu, mandar para alguém fazer esse restauro, né? Como é bom eles poderem saber também, né? E eu soube também da oficina de esteira de Taboa dada por um funcionário para os outros funcionários. São replicadores, ainda tem isso, Exato. né? São Isso replicadores bom, de saberes, né? E compartilhar, né, esse conhecimento que talvez não tenha sido adquirido aqui dentro do museu, talvez ele já traga da vivência, né, dele,
mas poder... Aqui tem um bambuzal lindo, maravilhoso, os bonecões na estrutura levam bambu, então é importante também, né, ampliar esse conhecimento, se entender do trançado, fazer uma esteira. Isso eu acho que valoriza tanto. E a gente usa as esteiras também, Usa, né? Para as crianças, no cineclube, aí forra as esteiras, tem travesseirinho, na contação de história também. A gente procura um lugar que esteja arejado, sem sol, e aí a gente coloca as esteiras. Então as coisas que eles fazem são aproveitadas também, né? Isso valoriza tudo, né? E tem alguma história assim peculiar que você queira contar, compartilhar, assim, de alguma coisa, de algum comentário que uma criança tenha feito, alguma experiência que te surpreendeu, que você não imaginava, alguma coisa assim, uma história. Olha, aqui cada dia, as pessoas acham que o museu é um lugar parado, né? Aqui cada dia acontece uma coisa diferente. As pessoas, o mais inusitado é isso, que as pessoas vêm querendo saber geralmente da Eufrásia, né? Mas se surpreende que é muito além, muitos personagens, mas tem muitas histórias entrecruzadas aí, né? Que às vezes a gente até brinca que fala com as crianças que essa semana o piano tocou sozinho. Ai, que ótimo! Vocês viram ali na janela, não? E aí são muitas histórias, às vezes aparecem de maneira espontânea. Tem gente que quer agendar visita, né? E a gente tem os nossos monitores, fala, eu quero agendar a visita com o Arilson. O Arilson é o jardineiro do museu. Mas ele conta de forma tão emocionada, tão encantada, né? Que as pessoas... Olha, eu também gostaria de fazer uma visita guiada Todo com o mundo quer Arilson, fazer uma visita porque guiada. ele entende tudo, ele é muito simpático e mais de tudo que me chamou a atenção é a paixão por aqui, pelo museu, pela história. Voltou a estudar depois que começou a trabalhar aqui. Numa das oficinas que eu fiz sobre educação patrimonial, que como eu te disse, né, eu cheguei aqui no museu. A Eufrásia, naquele século, né, não tinha nada online, né? Sim. Ela foi uma das primeiras mulheres a operar em bolsa de valores. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, eu preciso me mover. Aí comecei a estudar sobre investimentos, sobre bolsa de valores, até para contar a história com mais propriedade, né? E aí nesses meus estudos eu vi o quanto que ela é vanguardista até para os dias de hoje, porque tudo que ela recomendava já naquela época, como um país sólido, como uma empresa sólida, como um setor sólido, a gente vê que tem fundamento até os dias de hoje. Então eu passei a dar oficina, não sou especialista no assunto, mas sobre educação financeira, e o Arilson também passou a ser um investidor, né? Então a gente vai replicando e a gente vai evoluindo a história, a gente traz para a atualidade. Esses personagens são muito, muito, muito inspiradores, né? Muito inspiradores. E ele me contou uma história interessante, que ele falou que tinha parado de estudar quando veio trabalhar no museu. E aqui tem a lenda do Túnel do Amor, né? Tem. Conta um pouquinho dessa lenda pra gente. O pessoal fala que se você for, tem que ir com fé, tá? Sem fé nada acontece. Tem que ir com fé. Se você passar pelo Túnel do Amor, são um percurso considerável. Se for até o final do túnel de bambus e voltar acreditando que você vai encontrar seu grande amor, você encontra o seu grande amor, né? Então é comum muitos casais renovarem votos, virem aqui no túnel de bambus para tirar foto pro casamento, pro pré-wind, né, que eles chamam, porque disseram que se deu certo para eles, pode dar certo, né? E o Arilson fez um comentário interessante, que ele disse que a lenda é tão importante como o patrimônio imaterial. Com certeza. Né? E aí ele falou, eu encontrei meu grande amor depois que eu passei no Túnel do Amor. Eu falei, Ele falou, sim, eu encontrei educação, eu voltei a estudar. E hoje em dia adoro me especializar em turismo. E ele se caracteriza. Ai, foi ótimo essa conversa, Carla. Ai, adorei. Quero te agradecer muito. Foi muito bom saber essas coisas todas no museu e ver a sua empolgação, seus planos. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.